Boa noite, queridos. Eu sou o irmão Almir, do canal Defesa da Fé. E essa noite estamos aqui juntos, mais uma vez. E dessa oportunidade vamos falar do inimigo de nossas almas. Alguém que muitos têm medo do seu nome, Satanás, quer dizer opositor, aquele que se levanta contra, E alguns judeus têm interpretado que ele é apenas uma força, a força que existe dentro dos homens, de muitos homens, que luta contra Deus, que luta contra a vontade de Deus, como se fosse a vontade da carne, É um dualismo, como se fosse luz e trevas, bem e mal, e assim por diante. Tudo que nos faz se voltar contra Deus. Alguns judeus acreditam que Satanás seria essa força. Portanto, nós discordamos, na Bíblia Sagrada nós vemos que não é nada disso, que existe a vontade da carne, mas também que existe um ser espiritual que age, que se expressa e que faz diversas coisas que prejudicam a vida dos seres humanos. Ele já estava presente lá no jardim, quando ele apareceu para a mulher, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 em diante, através da serpente, que serpente estranha, que falava. Nós sabemos que serpente não fala. Ali foi o primeiro ato de baixo espiritismo, o diabo se utilizando da serpente para seduzir a Eva. E o que aconteceu ali foi o seguinte: houve um diálogo da mulher com a serpente, e a serpente disse assim para Eva. Foi o primeiro ser a questionar a palavra de Deus, foi o Satanás. Então disse assim a Eva: Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim. E Eva falou à serpente: não, Deus não falou isso. Deus disse que apenas do fruto da árvore que estava no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós não podemos comer, porque se comermos dela, certamente morreremos. Então Satanás ele jogou primeiro, ali uma distorção, dizendo coisa que Deus não tinha falado. Deus não proibiu de comer de toda a árvore, Deus proibiu somente de uma, mas ele queria iniciar um diálogo, e ele conseguiu. E Eva, que é a mulher mais sensível, ele foi em diante, ele preparou o solo, preparou o caminho e foi em diante no seu argumento. E ele disse assim: agora ele vai lançar a isca, ele vai fazer agora, lançar a mentira vai entrar agora, repara. Ele disse o seguinte: certamente vocês não vão morrer, não morrerão. Isso é a maior mentira do diabo, tá? Foi aí que ele lançou a mentira. É porque Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Ele primeiro fez uma distorção, preparou o caminho no diálogo, depois ele colocou a mentira, e Deus odeia a mentira. Em Provérbios 12, 22 diz: o Senhor detesta lábios mentirosos. Deus detesta a mentira. Em Salmos 101, 7. O que pratica a mentira não permanecerá no meu santuário ou na minha casa. Deus abomina a mentira e diz que o que pratica a mentira não permanece diante da casa do Senhor. Estou usando só o Antigo Testamento, viu, irmãos? Então o diabo mentiu, disse: vocês não vão morrer. Adão e Eva morreram. O pecado gerou a morte neles. E disse: vocês vão ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Então o diabo foi primeiro mentiroso a ser responsável por toda espécie de pecado e de males que existe na terra até hoje, Satanás. Então, irmãos, isso daí, nós não vamos ficar somente nesse texto, vamos também falar no texto de 1 Reis 22, 19. Deus abomina a mentira, mas veja que aí se manifestou um espírito mentiroso. 22, 19, diz assim, 1 Reis 22, 19: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que vá e seja morto em Ramate de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu
se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Você viu que Deus queria punir a Acabe, e agora ele perguntou diante do seu exército: quem vai enganar Acabe pela boca dos profetas? Deus usa também a Satanás para punição. Nós conseguimos sim absorver isso, interpretar isso na Bíblia. Isso é muito claro para nós. Isso não quer dizer que Satanás seja bom, seja obediente a Deus, porque Deus o utiliza em algumas vezes para punição. Alguns judeus chegam a falar que Satanás é um dos anjos mais fiéis a Deus, como se ele fosse bonzinho. Não é, irmãos. Satanás só não mata, não destrói a tudo, porque Deus não permite. O fato de Deus usar ele em alguns momentos para cumprir os seus desígnios é porque, como dizia Lutero, o diabo é como um cão nas mãos de Deus, só que com corrente e delimitado a sua área. Ele não passa 1 milímetro, 1 centímetro, se Deus não permitir. O fato de Deus usar ele em alguns propósitos, para estabelecer alguns propósitos de Deus, não quer dizer que o diabo seja bom. A natureza dele é má, é mentirosa, e Deus odeia e abomina a mentira, como nós já lemos, tá? Só para deixar claro. Então ele seria um espírito de mentira na boca dos profetas, e a profetizar mentira serviria de um laço para o rei Acabe morrer. O rei Acabe seria punido. Mas não para por aí. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 9 em diante, também o diabo se apresenta diante de Deus, e Deus disse assim para ele: de onde tu vens? Ele disse: vim de rodear a terra. Você vê que não é uma força, é um ser. Ele se locomove e ele conversa aí com Deus, que Deus não pensa como um homem. Um homem pode até duvidar da integridade do outro. Um homem pode até dialogar com outros. Ele só é assim porque ele tem isso, ele tem sorte na vida e tem aquele, mas se tirar ele blasfema. Não. Ali é um diálogo com o próprio Deus. A tese, né, do mal interior que fala, que se expressa, que é a nossa vontade própria, que afasta de Deus, cai por terra aí nesse capítulo aí de Jó, capítulo 1. Por quê? Porque é o próprio Deus falando. Então não cabe em Deus isso, o mal interior, é o bem e o mal que está dentro do homem. Em Deus não cabe. Deus não tinha dúvida da integridade de Jó. Deus não podia estar brigando com si mesmo, porque Deus não tem dúvida. Então um ser duvidou, questionou a Deus, foi contrário ao pensamento de Deus, e ele acusou, ele disse: Jó te serve porque ele tem motivos. Tu desse para ele dinheiro, riqueza, é o homem mais rico do Oriente, tem muita terra, muito camelo, tem 10 filhos, tem uma mulher maravilhosa. Então, não tão maravilhosa assim, né, irmãos? A gente sabe que ela não é tão assim, mas vamos lá. Mas então ele tem motivo suficiente para te servir, mas toca tu nele, para tu ver, e toma o que ele tem, para ver se ele não blasfema. Ou seja, o diabo disse que a fidelidade de Jó, se vir a Deus, estava limitado nas coisas que Deus tinha dado a ele. Se Deus tirasse, ele ia blasfemar de Deus, na cara de Deus. E Deus não colocou a mão. Pode ver no texto, versículo 12. Deus não colocou a mão. Deus falou assim para Satanás: vai lá tu mesmo. Tu vai ser o responsável em fazer o que tu quiseres com ele, só não mata ele. Tá vendo? O diabo tem poder para matar. O diabo matou, roubou e destruiu. Matou 10 filhos de Jó. Usou os vizinhos de Jó para roubar os seus animais, saquear os animais de Jó. Destruiu tudo que Jó tinha. Colocou doenças, chagas nos animais mortais, chagas mortais. Destruiu com fogo, saraiva, vento e outras coisas. E destruiu a saúde de Jó também. Além da família, a saúde, colocando nele uma doença na sua pele, chagas podres, cheias de pus, que até bicho criou. Até os empregados de Jó tinham nojo de Jó, e Jó tinha vergonha disso, com certeza. Mas contudo ele não fez
Jó blasfemado do Senhor e Jó glorificou ao Senhor em meio à sua dor. E nós vimos aí, irmãos, que o diabo não é somente uma força interior. Ele veio para matar, roubar e destruir, como fez na vida de Jó. Ele questionou o próprio Deus e duvidou da palavra de Deus. Ele mentiu para Eva. Ele é um enganador, ele é um mentiroso. Ele tem prazer na maldade, no mal. Se Deus não tivesse colocado lá, imposto o limite, só não mata, ele teria matado Jó. Mas Deus não permitiu e não permite que ele dê um passo, se não for da vontade de Deus, com relação contra o servo de Deus. O servo de Deus tem dono. O fato de Deus usar eles algumas vezes, para fazer a vontade de Deus, não quer dizer que ele é obediente e bonzinho e sujeito de coração a Deus. Ele faz por medo. Ele obedece a Deus por respeito. Ele não matou Jó porque Jó tem um grande protetor e ele tem medo. Eu duvido que uma hiena saia sozinha e vá na toca do leão matar um filhote do leão que acabou de nascer. Ela não vai. Mas ela não vai, não é porque falta vontade de matar o leãozinho. Não, é porque ela sabe que o grande leão, o pai do leãozinho, está lá e o protege e a devoraria se ela se atrevesse a chegar perto dele. Do mesmo jeito, é o diabo quando olhou para Jó. Chegou só onde Deus permitiu e não passou dali. A vontade dele era de tragá-lo, mas quando ele olha para o leão, o grande leão, o grande Deus que está protegendo o seu filho, ele tem medo e não faz porque está delimitado, tá? Então, o leão que está conosco é o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo, que com seu sangue venceu o diabo e vai o destruir completamente na consumação dos séculos. Eu provei a existência desse ser, que não é só um pensamento, uma força, mas é alguém que dialoga com Deus, que chega diante de Deus e que vai embora, e que não pode ser uma sensação, um pensamento, um sentimento, porque senão Deus ia ser tentado por dúvida e por sentimentos maus, como o homem é. Para o homem até se encaixa, mas com o diálogo com Deus, essa tese cai por terra, porque Deus não tem um mal interior e uma força tentadora interior que lhe põe dúvidas e que faz agir mal. Não. E que o diabo não é bonzinho por servir, porque sabemos que o diabo só faz o que não presta e só fez o que não presta no seu papel na Bíblia quando ele se apresentou, com mentiras e outras coisas. E sabemos que outros homens foram punidos, como Saul, quando foi a pitonisa de Endor consultar a Samuel, que tinha morrido, e levantou-se ali deuses, espíritos, e um deles, Saul interpretou pelo falar da pitonisa que seria Samuel. Nós sabemos que não é Samuel, porque foi uma fraude que mentiu mais uma vez. Ele deduziu que Deus já tinha falado pela boca do próprio Samuel quando era vivo, que o reino de Saul seria tirado, rasgado e seria passado para Davi. Sendo assim, aquele espírito deduziu e jogou essa palavra que já tinha sido profetizado, que Saul iria morrer e todos que estivessem com ele, seus filhos, iam morrer também, serem mortos. Mas furou feio. Samuel nunca furou nas suas palavras, nenhuma de suas palavras caiu por terra, ele não era falso profeta. Mas aquele que se passou por ele era um espírito enganador e furou feio, porque escapou o filho de Davi, e ainda reinou por 2 anos. Então a palavra de Deus não nos deixa confundir. Jesus nunca esteve errado a respeito do diabo, que ele é o pai da mentira, enganador e tudo que não presta desde o início. E que Jesus é o Senhor da luz e o Todo-Poderoso, que com seu sangue nos comprou e nos livrou do inimigo e somos protegidos por ele, como ele é o grande leão que olha para nós simples ovelhas, e nos protege. Que Deus abençoe a todos e ilumine a cada um ouvinte, e dê um like aí no canal para nos ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas. Shalom, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.